As sondagens não deixam margem para dúvidas. As eleições deste 5 de novembro mostram que esta é uma das corridas mais renhidas de sempre à Casa Branca. Na esmagadora maioria dos estados norte-americanos, Kamala Harris e Donald Trump não têm sequer a vantagem de 1 ponto percentual sobre o adversário. O vencedor pode apenas ficar decidido à contagem do último boletim de voto. O futuro da América está, por isso, depositado nas mãos de cerca de 240 milhões de eleitores que, ao longo desta terça-feira, se têm dirigido às urnas de voto. 82 milhões de pessoas optaram por votar antecipadamente e uma delas foi mesmo Kamala Harris. A democrata enviou o voto por correspondência no passado domingo como forma de mostrar confiança neste sistema eleitoral e de aliciar mais americanos a aderir às eleições. Já o candidato republicano preferiu o método tradicional de voto e cumpriu o dever cívico em Palm Beach, na Flórida, ao lado da mulher. Aos jornalistas, Donald Trump confessou estar tranquilo e com bastante esperança no regresso ao cargo de presidente dos Estados Unidos. Se eu perder as eleições e se forem eleições justas, serei o primeiro a reconhecer. Acho que até agora têm sido eleições justas. O republicano teceu ainda críticas aos atrasos já expectáveis na contagem dos votos e disse não ter problemas em reconhecer uma derrota mediante o decorrer das eleições. Estou muito confiante. Entramos com grande vantagem hoje e parece que os republicanos estão a aparecer em peso. Com as sondagens a revelarem diferenças mínimas entre Trump e Harris, os partidos republicano e democrata contrataram nos últimos meses dezenas de escritórios de advogados para as eventuais altercações sobre os votos e os pedidos de recontagem. O que importa mesmo é o número 270. O vencedor destas eleições precisa de 270 votos do colégio eleitoral, porque o método de eleição norte-americano converte o voto popular em votos do colégio eleitoral. O sistema, composto por 538 votos, é distribuído em proporções variáveis entre os 50 estados norte-americanos. Pelos estudos, à partida, ambos os candidatos já têm praticamente garantidos cerca de 200 votos, mas este ano tudo depende da vontade manifestada nos 7 estados-chave. São eles Arizona, Geórgia, Nevada, Carolina do Norte, Wisconsin, Michigan e Pensilvânia, por terem por norma resultados muito flutuantes. Donald Trump e Kamala Harris suspiram pela Pensilvânia, que por si só significa 19 votos no colégio eleitoral. Ambos os candidatos fizeram questão de passar o último dia de campanha neste estado na tentativa de alcançar os boletins de voto que podem ditar o futuro da América. Os resultados começam a ser conhecidos já esta madrugada, mas não têm dia nem hora para terminarem. Até ao próximo domingo, a América deve conhecer quem será o próximo líder dos Estados Unidos, Kamala Harris ou Donald Trump. Um deles tomará posse a 20 de janeiro de 2025. É possível que estejamos perante a eleição mais renhida da história dos Estados Unidos. Cerca de 240 milhões de pessoas escolhem entre Kamala Harris e Donald Trump. A corrida à Casa Branca está renhida e há estados norte-americanos que confirmam isso mesmo. No estado de New Hampshire, em Dixville Notch, há apenas 6 eleitores inscritos e os resultados já são conhecidos. Por aqui houve um empate, 3 votos para Kamala Harris e outros 3 para Donald Trump. Fui republicano durante a maior parte da minha vida, mas neste momento encontro-me em conflito com o Partido Republicano. Portanto, como americano, prometo lealdade à bandeira. Juro lealdade à Declaração de Direitos, à Constituição, às leis do nosso país. Não prometo lealdade ao Presidente. No dia em que cerca de 240 milhões de pessoas votam na eleição mais importante da década nos Estados Unidos, as urnas abriram na maioria dos estados às 7 da manhã, hora local. Na Carolina do Norte foram registadas longas filas e houve quem escolhesse o novo presidente a pensar no futuro dos filhos. Eu sinto-me bem, fiz a minha pesquisa. Sabe, não é quem eu apoio, é mais ainda quem vai fazer a mudança e fazer a diferença para o nosso país ao olhar para o que é o futuro. Eu tenho um filho, quero que a voz dele seja importante quando ele ficar mais velho e mesmo quando ele estiver a preparar-se para ir para a escola. Todas estas coisas importam, especialmente para a cor e raça da nossa pele. Na Pensilvânia, houve eleitores que foram vestidos a rigor e não deixaram escapar nenhum pormenor. Eu sou definitivamente a favor, você sabe, de Donald Trump. Como é óbvio, é importante que ele volte ao cargo, que proteja as nossas fronteiras e ajude a nossa economia. Vamos voltar para onde estávamos.
82 milhões de pessoas votaram antecipadamente, um número mais baixo do que na eleição de 2020, altura de pandemia em que houve 101 milhões de votos antecipados. O vencedor não deverá ser conhecido hoje, cada estado tem regras diferentes e pode haver pedidos de recontagem de votos, demora na contagem de votos antecipados e contestação dos resultados. O nome do próximo presidente dos Estados Unidos ainda pode demorar alguns dias a ser oficialmente revelado devido à contagem dos boletins de voto, sobretudo em estados-chave como Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, que foram decisivos tanto para as eleições de 2016 como de 2020. São informações que nos são dadas pelo correspondente da Record nos Estados Unidos, Tiago Nolasco, que acompanhou também a abertura de uma das urnas do estado de Washington. Cerca de 75 milhões de americanos devem às urnas nessa terça-feira, um dia normal de trabalho por aqui. Eu cheguei nessa sessão eleitoral aqui em Washington, vamos mostrar aqui um pouquinho, o Arthur Coimbra vai mostrar aqui pra gente. Eu cheguei aqui essa sessão eleitoral um pouco antes dela abrir, às 7 horas da manhã. Tinha uma fila aqui, nesse momento os eleitores estão lá dentro. E a primeira pessoa da fila era um estudante de 21 anos que estava votando pela primeira vez, um jovem, me falou aí sobre a importância de votar, a importância de escolher um candidato à presidência dos Estados Unidos. Esse jovem era um eleitor de Kamala Harris, da vice-presidente, que está aqui em Washington, na residência da vice-presidência, que fica no Observatório Naval, acompanhando esse dia de votação nos Estados Unidos. Ela vai dar também algumas entrevistas a rádios nesta terça-feira. Já o candidato republicano, Donald Trump, votou na Flórida, né? Ele está na casa dele em Mar-a-Lago e vai acompanhar de lá a votação durante todo esse dia. E os dois candidatos fizeram campanha até essa madrugada, né? Tanto Kamala Harris como Donald Trump fizeram campanha até agora há pouco, né? Nessa madrugada, Donald Trump voltou ao mesmo município do Michigan que ele encerrou as últimas duas campanhas, a de 2016, quando ele saiu vitorioso, e a de 2020, quando ele perdeu para o presidente Joe Biden. Então, um dia longo de votação por aqui. Tem sessões que vão fechar só às 8 horas, 10 horas da noite daqui. E a apuração, como a gente vem falando, vai demorar, principalmente por conta dos estados decisivos. É importante ficar de olho na Pensilvânia, no Michigan e também em Wisconsin, que são 3 estados aí entre os decisivos, mais decisivos ainda, já que nesses 3 estados, por exemplo, em 2020, Donald Trump foi derrotado por Joe Biden, que foi eleito presidente dos Estados Unidos. Em 2016, Donald Trump venceu nesses estados a ex-primeira-dama Hillary Clinton e acabou sendo eleito presidente dos Estados Unidos. Então, é importante ficar de olho nesses estados, porque é uma apuração, principalmente ali na Pensilvânia, que é o estado onde a votação vai estar mais próxima, de acordo com as pesquisas. Só começa a apuração dos votos contados aí pelas cédulas só depois que encerrar a votação. Então, a gente vai ter que segurar os ânimos, os nervos, para aguardar o resultado da votação para presidente da República aqui nos Estados Unidos.